No patch 14.18, a Riot Games traz mudanças significativas e importantes, porque esse é o patch que fará parte do World 2024. Trouxeram buffs e nerfs em campeões como Ahri, Viego e Azir, além de ajustes em itens, em runas e novas skins para o Thresh, Azir e Nautilus. Então fica ligado para você descobrir como essas mudanças vão impactar suas partidas e como você pode se adaptar. E não esquece de deixar o seu like porque ajuda bastante o canal a crescer, e se inscreve porque eu sempre estou postando vídeos como esse aqui, e ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. Agora, as penalidades por abandono de fila e verificação de prontidão serão atualizadas para todas as regiões. As penalidades começam com bloqueios de filas e podem evoluir para banimentos. Ainda será possível recusar a verificação de prontidão vez ou outra sem penalidade, mas os jogadores não poderão mais recusar várias vezes para escolher adversários específicos. Modificação nos campeões, vamos começar pela Ahri. Ela anda um pouco mal das pernas, então melhorar a habilidade dela de assassinar os alvos. Pensando nisso, aumentar a força por nível e o multiplicador de poder de habilidade em 15% do seu E, para tornar a Ahri uma ameaça ainda maior para alvos isolados. A Aurora chegou com uma boa popularidade e está com ótimo desempenho nas partidas de nível mais alto. Como essa é a atualização do Mundial, a Riot não quer vê-la fora de controle, então reduziram consideravelmente sua capacidade de isolar e encurralar campeões inimigos. A distância mínima do salto da Ultimate diminuiu de 400 para 250, e o limite de atravessamento de paredes com salto diminuiu de 700 para 450, e a duração diminuiu 1 segundo em todos os níveis. Os ajustes no Azir terão um foco no cenário competitivo. Assim, o campeão poderá continuar com uma taxa de vitória razoável para jogadores normais, sem dominar as escolhas na rota do meio para os profissionais. Foi reduzindo um pouco de sua força no início da fase de rotas, já que os profissionais conseguem sair dessa fase com muito farm. Então, o dano baseado no nível diminuiu de 77 para 45. Depois de algumas mudanças diretas e indiretas, Corki não é mais a principal escolha dos profissionais na rota do meio. Com isso, a Riot tem receio de que ele volte a dominar o meta dessa rota no Mundial. Então, trouxeram um pequeno enfraquecimento no Q para que os campeões inimigos tenham mais espaço para puxar a rota no início de jogo, além de uma redução no escalonamento por nível no dano do R, algo bem aproveitado pelos profissionais. A Riot tem dois objetivos com essas mudanças no Gnar nessa atualização. Eles querem uma versão mais forte do campeão e querem garantir que os ajustes na runa agilidade nos pés não quebrem as pernas dele na fila solo. Então aumentaram seu dano de ataque base, que era 57 foi para 60, como compensação nos enfraquecimentos recentes nessa runa. Com isso, até farmar ficará melhor. O uso do Wei como suporte vem aumentando, mas essa opção anda um pouco fraca no momento. Então fortaleceram em 25% o escudo do WW para aliados para ajudar o campeão nessa função, mas não tanto na rota do meio. O Ivern anda bem mais forte do que as taxas de vitória na fila solo apontam, já que jogadores normalmente não compram Redenção primeiro, que é o melhor item para ele. Para compensar esses enfraquecimentos, basta trocar pela Pedra Lunar. Além disso, Ivern corre risco de se tornar o caçador número 1 no Mundial, então diminuir a força dele para evitar que domine o Worlds. A Riot escolheu enfraquecer sua força nos primeiros confrontos e emboscadas, o que deve reduzir o impacto dele no início do jogo nas partidas de elo alto e profissionais. Então agora o seu E teve 10 de força de escudo e lentidão diminuídos em todos os níveis da skill. O Jarvan é uma escolha valiosa para os profissionais que não está sendo tão explorado, sem falar que ele poderia ser um bom uso na fila solo, então fortalecer a sua passiva. O dano com base na vida atual foi de 7% para 8%, assim ajudando nas primeiras limpezas e confrontos, algo que deve agradar de forma geral, mas que deve ser particularmente importante no cenário profissional. As mudanças no patch 14.14 deram mais espaço para contra-jogadas no Jax, mas o campeão acabou ficando um pouco mais fraco do que a Riot queria. Dessa vez optaram por fortalecer ele mais no fim do jogo, o que deve ajudar nas partidas de níveis mais altos em que a durabilidade nos confrontos de equipe fica cada vez mais importante. Então aumentar a armadura base concedida, a resistência mágica base concedida, o dano mágico ao contato e a armadura por campeão adicional atingido da sua ultimate. Em um mundo cheio de ADCs na rota do meio, de alguma forma o Jace não apareceu no cenário profissional. Esse desaparecimento quase completo, somado a algumas taxas de vitórias baixas na fila solo, a Riot decidiu mexer nele. O dano já está bom depois dos fortalecimentos recentes, então trouxeram um pouco mais de utilidade para que ele possa fazer algo além de matar todo mundo por aí. Aumentaram em 5% a lentidão do seu Q em todos os níveis e aumentaram 5% da velocidade de movimento adicional do seu E. A Jinx, sendo uma escolha conhecida no cenário profissional, tem pouco espaço para fortalecimentos, então trouxeram um pouquinho de crescimento de velocidade de ataque, que era de 1% e foi para 1.4%, para ajudar lá naquelas builds de acerto crítico.
Já faz um tempo que a Leona está forte demais e a Riot quer ver mais variedade nas escolhas de campeões tanques no cenário profissional. Eles gostam da quantidade de controle de grupo que ela oferece e já reduziram o dano que ela causa. Então agora reduziram sua armadura base, que foi de 47 para 43, e por consequência sua durabilidade também foi diminuída, para evitar que ela seja tão tanque desde o nível 1. A Lilia rapidamente se tornou uma das melhores caçadoras no cenário profissional, além de estar com ótimo desempenho em partidas de quase todos os níveis na fila solo. Como a selva se tornou um lugar mais convidativo para campeões AP e os itens foram melhorando para a Lilia, continuaram a diminuir sua passiva. Agora o limite de dano contra monstros, que era de 70 a 100 com base no nível, agora é 65 em todos os níveis. Então reduzir sua velocidade de limpeza novamente, já que os itens mais novos trazem benefícios demais, além de trazer um enfraquecimento voltado para o cenário profissional. Agora a duração do sono da ultimate foi reduzida para 2 segundos em todos os níveis. Os fortalecimentos na Lissandra na última atualização acabaram passando dos limites, então reverteram parte da força que ela ganhou. Em vez de reverter o dano base ou a lentidão do R, enfraqueceram o multiplicador de poder de habilidade do Q, o que acabou levando a builds mais explosivas. A Riot quer que ela aproveite bem a habilidade de aplicar CC aos inimigos continuamente, então isso deve afastá-la de builds de alto poder de habilidade e levá-la para mais builds de aceleração de habilidade. A Riot está tentando fazer com que os encantadores tenham mais chances de aparecer, trazendo mais atiradores para o meta do mundial, além de proporcionar mais opções na função de suporte. A Lulu tem espaço para ficar mais forte, então reverter o enfraquecimento que ela recebeu na passiva, e agora o dano da Pix voltou a ser de 5 a 39 com base no nível. O Malphite foi ficando mais fraco com o passar do ano, e sendo um tanque direto e fácil de jogar, ele deveria ser mais atrativo em várias situações. Por isso fortaleceram na esperança de vê-lo entrar na seleção de tanques viáveis. Com isso reverteram os valores do escudo da passiva e aumentou 1% da vida máxima. Assim o tanque mais antigo do LoLzinho poderá ficar duro como pedra. O Maokai é outra árvore que pode se tornar o caçador número 1 do mundial esse ano. E apesar da Riot estar satisfeita com tanques sendo viáveis, eles querem ver mais deles sendo escolhidos. Então enfraqueceram o Maokai para os profissionais por meio do controle de visão das mudas, aumentando o tempo de recarga delas e diminuíram 1% da vida adicional no arbusto, já que normalmente um tanque não precisa causar tanto dano. Já faz um tempo que a Miss Fortune está com uma alta taxa de vitória na fila solo e muita presença no cenário profissional. Então reverteram um dos fortalecimentos que ela recebeu no patch 14.13, já que a campeã está bem forte em praticamente todas as fases da partida e precisa ser controlada. A sedenta por sangue também ficará mais fraca nessa atualização, que é o primeiro item dela, então essa combinação deve controlar um pouco mais ela. O Nasus está com desempenho ótimo em partidas de elo mais baixo, sendo assim trouxeram mudanças que devem solucionar ambos os problemas, enfraquecendo o que normalmente é a última habilidade a ser maximizada. Ele deve ter um dano menos confiável no fim do jogo, principalmente nas partidas de elo mais baixo que são mais longas. Como ele também maximiza o E na rota do meio no cenário profissional, enfraqueceram bem porque esse padrão de poke atual não dá margem para o inimigo contra-atacar. Já faz um tempo que é melhor maximizar o E da Hel primeiro. A maioria dos jogadores não sabem disso, mas os profissionais sabem. Então o desempenho dela na fila solo não reflete bem a força da campeã. Em um esforço para enfraquecê-la para os profissionais e evitar que as coisas piorem ainda mais para o resto de nós, deram uma prejudicada no seu E, diminuindo a sua velocidade de movimento adicional máxima, velocidade de movimento adicional máxima em direção a inimigos ou aliados alvos, e a sua velocidade de movimento adicional inicial. Vale lembrar que esse nerf da Hel afeta ela e aos seus aliados. O Rumble tem dominado geral nas escolhas da rota superior dos profissionais e os últimos enfraquecimentos não fizeram tanto efeito para mudar isso. A Riot tentou novamente reduzir toda essa força no início da fase de rotas, diminuindo o dano do seu Q nos primeiros níveis da skill, e o seu E foi diminuído 5 de dano em cada nível. Força na rota é prioridade para as escolhas dos profissionais, e ainda assim a Samira não está aparecendo nesse espaço onde ela deveria ser uma opção viável. A Riot quer levar em consideração a taxa de banimento dela na fila solo, mas também quer devolver parte dessa força de início do jogo sem deixá-la muito opressora, com isso aumentar a porcentagem de dano do seu Q. Seria legal ver o Shen entrar na lista de tanques da rota superior do mundial, e apesar de já estar fazendo algum sucesso como suporte, a Riot quer garantir que ele também tenha um bom desempenho na função principal. Então fortalecer o aspecto de tanque dele com o escalamento de nível e ouro para garantir que no fim do jogo ele possa aguentar o dano tanto em duelos quanto em confrontos de equipe. Então a força do escudo ficou mais forte nos níveis finais e aumentou 1% da vida adicional. O Smolder pode se tornar uma escolha dominante na rota superior e meio nesse mundial, mas está bem balanceado na rota inferior. Esses enfraquecimentos, como diminuição da vida base para 575, a redução de 5 de dano do Q em todos os níveis, também tirarão a porcentagem de dano AP da skill e redução de dano em campeões e tropas do seu W. Essas mudanças têm como foco as rotas solo, então ele não deve ficar muito mais fraco na rota inferior.
Os fortalecimentos do Varus no patch 14.17 acabaram deixando ele um pouco mais forte do que deveria, então reduziram os multiplicadores de dano de ataque recebidos do seu Q em 20% e 10% do seu E. A Riot ainda quer que as builds principais dele foquem em velocidade de ataque e dano de ataque sem que as opções de letalidade as ofusquem, e essas mudanças devem ajudar ele nisso. A Vi foi fortalecida em algumas atualizações e apesar dela estar precisando de uma ajudinha na fila solo, a Riot está focando no cenário profissional, onde ela está ofuscando outros caçadores lutadores. Então por enquanto reverter o último fortalecimento no Q para que outros campeões da mesma classe possam aparecer. O Viego está quase no nível de força adequado para a Riot, então trouxeram uma ajudinha para ele. Aumentaram o dano de ataque base dele de 57 para 60 por dois motivos: para aumentar a afinidade com a força da Trindade como item inicial alternativo, para fortalecê-lo nas partidas de elo alto, já que ele anda mais fraco por lá e fortalecimentos no início do jogo tendem a equilibrar isso. A Riot também está ciente que a limpeza da selva otimizada dele está muito rápida, então para não aumentar mais ainda devido ao aumento do dano de ataque base dele, reduzir o dano adicional causado a monstros com seu Q de 20 para 15. O Xin Zhao é um campeão extremamente direto, sendo assim deveria ter a taxa de vitória bem alta para um caçador quando estiver bem balanceado. Ele é mais escolhido no elo alto e pode acabar saindo do controle em partidas de nível mais alto se ficar muito poderoso. Então fizeram alguns fortalecimentos direcionados para partidas de elo mais baixo, como um aumento na durabilidade de fim de jogo, aumentando o crescimento da armadura de 4,7 para 5 e aumentaram o dano do seu Q. A Zeri é uma das atiradoras com maior autonomia no LoL. Para qualquer situação ela provavelmente tem as ferramentas para revidar, seja eliminando o inimigo ou fugindo. Campeões assim tendem a exigir taxas de vitórias mais baixas que a média para estarem balanceados, o que explica o motivo da Riot enfraquecer um campeão com menos de 50% de taxa de vitória. Outra preocupação é que ela também corre o risco de se tornar a escolha padrão na rota do meio no Mundial desse ano. Levando tudo isso em consideração, trouxeram alguns enfraquecimentos específicos para essa rota, como a remoção do dano passivo fixo inicial e parte do escalamento por nível, já que a passiva dela prevalece mais na rota do meio. O Ziggs pode continuar uma opção dominante na rota inferior no Mundial desse ano, e isso preocupa a Riot, principalmente com alguns dos melhores atiradores sendo enfraquecidos. Então trouxeram um pequeno ajuste para ele com foco no cenário profissional, diminuindo o dano contra as estruturas que foi de 150 para 75%, o que deve preservar as coisas como estão para o resto de nós. Como as equipes profissionais são muito mais coordenadas e aproveitam melhor a destruição de torres do campeão, a Riot espera que ele continue bom em destruí-las sem sufocar a competição em ambientes mais coordenados. Bora ver os itens modificados. A 70% diminuiu seu escudo dos níveis 8 ao 18 e o roubo de vida diminuiu em 3%. O arco escudo imortal, a força do escudo foi aumentado somente nos primeiros níveis para campeões corpo a corpo e foi diminuído para campeões de longo alcance. O companheiro de Luden está 50 de gold mais barato, 5 de poder de habilidade mais forte e diminuiu 5 a aceleração de habilidade. A chama sombria diminuiu 5 poder de habilidade, aumentou 3 de penetração mágica, o limite máximo de saúde aumentou 5% e o dano pet dot diminuiu 5%. O ápice da tempestade aumentou 5 de penetração mágica, a velocidade de movimento diminuiu 3%, o limite da saúde do Storm Rider diminuiu 10% e a penalidade de rajada de longo alcance foi removida. A única runa que teve mudança foi a agilidade nos pés, que recebeu vários nerfs devido aos ADCs assumirem o controle da rota do meio. Mesmo que a runa seja boa para campeões de longo alcance, ela se tornou muito fraca para seus principais campeões de corpo a corpo. Vou resumir para ficar mais fácil de entender as modificações dessa runa. Aumentaram a cura, essa cura é 60% eficaz para campeões de longo alcance, a taxa de cura de minions diminuiu 5% e o bônus de velocidade de movimento foi aumentado nos primeiros níveis. Mudança nas torres. Essa mudança é devido ao Riot estar achando que as trocas de rota acontecem com muita frequência e são de pouca ação, então estão fazendo algumas mudanças na durabilidade da torre no início do jogo para punir as equipes que fazem a troca. As torres da rota do meio e do topo receberão 40% menos de dano nos primeiros 5 minutos de jogo, enquanto as equipes que atacam a torre inferior encontrarão resistências menores, permitindo que elas percam barricadas durante a inversão de lanes. A Riot está ciente que essa mudança terá impacto na jogabilidade regular de destruir torres, então compensaram aumentando a armadura permanente e a resistência mágica que as torres recebem por barricadas destruídas. Vale lembrar que essa é a última atualização da etapa 2, então é hora de jogar ranqueada e alcançar seus objetivos. O Trash Tool da limpeza, Azirvogado e Nautilus Cristales Indômitos ficarão disponíveis hoje, dia 11 de setembro de 2024.
e a segunda etapa da ranqueada termina dia 24 de setembro. Esse patch 14.18 trouxe muitas mudanças importantes, principalmente para o Worlds, então fique de olho nos buffs e nerfs para adaptar suas estratégias. Qual mudança você achou mais impactante? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima.